Prezados e amados irmãos, devemos sempre nos lembrar que esta igreja apostólica surgiu na terra, pela vontade soberana de Deus, não pelo homem. Foi criada por Deus o Pai. A nossa Santa Avó Rosa, amados irmãos, ela nasceu predestinada. Ela foi escolhida por Deus para ser usada por Jesus nosso Senhor nos tempos de regeneração, a fim de restaurar a sua igreja conforme os planos do Pai Criador. Jesus nosso Senhor chamou no momento oportuno e por ordem de Deus e passou a usá-la através do dom natural que ela possuía em seu espírito. Durante 16 anos, ela e Jesus restauraram esta igreja continuadora da obra primitiva dos santos apóstolos. Então vejam, amados irmãos, desde o início desta igreja, a Santa Avó Rosa revelou em nome de Jesus a grande importância dos filhos de Deus a frequentarem as reuniões, para serem fortalecidos na fé, no conhecimento dos mistérios da santa doutrina, usada por Jesus, pela Santa Avó Rosa, que muito lutou para garantir a paz, a união na vida do nosso povo, e tudo fez para que as nossas reuniões devocionais sempre houvesse, amados irmãos, um ambiente harmonioso, onde todos os frequentadores sentissem gozo espiritual e bem-estar, para poderem ser alimentados com as virtudes divinas em seus corações, através das bênçãos, da unção, do Divino Espírito Santo de Deus. Por isso que em nossas reuniões, amados irmãos, sempre houve, primeiramente, sempre a devoção divina e a dignidade espiritual, pois Jesus, em nome de Deus, sempre enviou um grande número de santos e anjos para guardar este povo apostólico e ungirem com suas bênçãos e humildades, e principalmente os sinceros, que procuram na nossa igreja para receberem o alívio dos seus sofrimentos. Então, amados irmãos, vejam, a Santa Avó Rosa, ainda quando estava em seu corpo, eu me relembro de uma mensagem que nosso santo irmão Aldo disse, que na época da Santa Avó, ela, no seu trabalho, tanto devocional com a igreja, ajudando em todas as áreas, quando ela se sentia cansada naquela época, com o seu corpo, talvez por esgotamento físico, ela quase sempre, ela não conseguia reconciliar, amados irmãos, o sono. Então, amados irmãos internautas, no momento de repouso, em seu quarto, vejam, igual diz ali que envia anjos e santos, vejam que honra que a Santa Avó Rosa tinha. Jesus enviava dos céus um coro de anjos para cantar no quarto dela, belos hinos em seu louvor, para consolá-la naquele momento que às vezes ela estava cansada, até ela dormir. Então vejam, amados irmãos, que honra que a Santa Avó Rosa tinha, de saber que tinha anjinhos pequeninos, que Deus enviava lá do céu para cuidá-la dela, para fortalecer a vida dela. Eles eram recém-nascidos, amados irmãos, que foram levados pelos anjos dos céus, e conservam o mesmo tamanho, só não muda nada aquele anjo. A única que muda é a sabedoria e a unção que eles têm, e o grande poder que aqueles anjos têm, amados irmãos. Poder que eu digo que as trevas jamais se aproximam, porque eles estão ali para ajudar a todos que acreditam. Então, amados irmãos, o que eu quero dizer é que muitos que hoje estão aqui, que participam das reuniões, não deixem de frequentar, porque a reunião, amados irmãos, ela é essencial para a nossa vida, para todos os atos do nosso dia a dia, para o nosso espírito, serve como um alimento espiritual para nós. Por isso que, se nós praticarmos o bem, fazer como a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo tanto lutaram, nunca desistiram pela obra da Igreja Apostólica, nunca deixaram de faltar uma reunião, sempre estiveram presentes em todos os atos, receberam essa grande honra de ter anjos protegendo até na hora de dormir, e nós também podemos ter essa honra, basta nós praticarmos as coisas corretas em nossa vida. Eu me lembro certa vez de um fato da Santa Avó Rosa, que ela estava muito doente na época, passando por dificuldade em sua saúde,
Até o bispo e a nossa saudosa missionária Odete falou: vó, fique em casa descansando que nós continuamos o trabalho lá na igreja. Ela falou: não, lá é o meu lugar, lá está o meu remédio que eu preciso para a minha vida, eu preciso cuidar do meu povo. Então, amados irmãos, porque nós vamos nos acomodar a nossa vida por qualquer coisa? Às vezes deixamos de vir na reunião, talvez por causa de qualquer problemas, talvez uma dor, talvez aqui está o remédio que nós tanto precisamos para a nossa vida, porque estando na igreja, nós estamos recebendo o alimento espiritual que vem diretamente dos céus. Porque estar em casa, amados irmãos, é bem diferente do que estar numa reunião presencial, porque aqui, o Santo Irmão Aldo sempre dizia, tem santos e anjos profetas cuidando de nós, vieram aqui para nos proteger, para nos livrar de todas as maldades que esse mundo oferece. Então não vamos nos acomodar, vamos fazer igual a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, lutar até o fim das nossas vidas, se dedicar a este santo caminho. Por isso que a Santa Vó Rosa sempre nos incentivou, amados irmãos, a não faltarmos às nossas reuniões. Assim, ela nos dizia: meus filhos, vamos à igreja buscar mais fé e saúde. Quando esta santa deixou, amados irmãos, o seu corpo físico e passou a usar em espírito os dons do nosso profeta Santo Irmão Aldo como seu sucessor, ela disse-lhe assim para o Irmão Aldo: eu quero que recomende ao meu povo para não faltarem nas reuniões da igreja, para que eu possa abençoá-los e torná-los bem-aventurados em seus feitos. E para os fiéis eu garanto que enviarei anjos dos céus para guardá-los, para livrá-los do mal, e irei visitá-los para abençoá-los em seus lares santificados. Então, amados irmãos, olha que oportunidade que nós temos em nossa vida de saber que se nós se santificarmos, igual está dizendo na mensagem, teremos a honra, olha que honra que nós temos, de receber anjos, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, em nosso lar, para nos ajudar, para nos abençoar. Eu me lembro, amados irmãos, de uma história muito linda, do tempo do nosso Santo Irmão Aldo, que um rapaz, certa vez, passava por dificuldade em sua vida, e ele foi conversar com o Irmão Aldo para pedir um conselho. O Irmão Aldo olhou para ele e disse naquela época, falando assim: jovem, olha, eu quero muito te ajudar. Quantas vezes, olha que ele falou, quantas vezes eu e a Santa Vó Rosa estivemos lá no seu lar para te ajudar, mas não podemos nem chegar perto de você, porque você não estava ouvindo os nossos conselhos, não estava seguindo os exemplos, estava sendo uma pessoa diferente, uma pessoa arrogante, uma pessoa de mau caráter. A partir daquele dia, amados irmãos, aquele jovem, ele veio a ouvir essa palavra do Irmão Aldo e seguiu como exemplo e resolveu mudar a sua vida. Hoje é um apostólico fiel, firme nesse santo caminho. Então você, jovem, internauta, irmão que tem um mau sentimento em seu coração, é a oportunidade de nós deixarmos que Jesus entre em nossa vida hoje, que a Santa Vó Rosa e o Irmão Aldo visite nossos lares para nos abençoar, para nos dar a graça e a unção divina que vem do céu. Por isso que, amados irmãos e irmãs, hoje o nosso dever, igual diz no boletim, é aconselhá-los a amarem as nossas reuniões e não faltarem por motivos injustificáveis. Assim, com gratidão a esses santos de Deus que tanto nos abençoa, compareçam com alegria, pois a sua presença em nossa igreja, vejam, amados irmãos, que valor, tem um valor muito grande para si mesmo, pelos ensinos que recebem, pela glorificação que prestam a Deus e aos seus santos para merecerem paz,
consolo, saúde, pois, como diz a doutrina, a nossa igreja é uma fonte inesgotável de bênçãos vindas do trono do Espírito Santo do Pai e da sua sagrada unção sobre nós. Então lembrem-se que a Virgem Maria Santíssima se faz presente em espírito e em verdade em nossas reuniões, para abençoá-los, para dar-lhes saúde e fé, ajudá-los a solucionar os seus problemas e as suas dificuldades. Igual eu disse, amados irmãos, se nós entregarmos a nossa vida, primeiramente a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, a Deus, a Jesus e a Virgem Maria Santíssima, nós seremos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. A Santa Avó Rosa e a Virgem Maria Santíssima sempre estiveram ao lado do Santo Irmão Aldo, quando ele nos abençoava na fila, em nossa sede e nas congregações em dia de Santa Comunhão. Muitos dos irmãos devem relembrar dessa oportunidade, quem teve a oportunidade de conhecer o Irmão Aldo pessoalmente e saber o quanto ele era maravilhoso, sempre estendendo a sua mão, sem olhar a quem. Muitos dos irmãos devem lembrar quantas vezes o nosso Santo Irmão Aldo, às vezes, corria lágrimas em seus olhos, de ver aquele jovem, aquele irmão, que ele tanto aconselhou para seguir esse santo caminho. Olha, amados irmãos, que quantas mensagens que nós temos em nosso boletim, que falam vários temas, de todas as oportunidades, de conselhos para a nossa vida, que o Irmão Aldo deixou através da Santa Avó Rosa, e a Santa Avó Rosa através de Jesus, para nós, para a nossa vida. E muitos não valorizaram essas mensagens tão lindas que o Santo Irmão Aldo deixou para nós. Então, amados irmãos, a oportunidade é essa de nós mudarmos, sermos diferentes. Por isso, estimados irmãos, hoje vivemos em dias agitados, trabalhosos, cheios de compromissos a fazer-se. Se nos deixarmos levar por esse ritmo que faz parte da sociedade moderna, vamos perdendo a comunhão em família, na igreja e com Deus principalmente. Por isso, amados irmãos, muitos estão se acomodando com essa vida. Não estou julgando ninguém, irmãos, jamais. Não estou falando que aqui acontece isso, mas muitos estão se deixando se levar pelas coisas do mundo, pelas coisas da vida, da sociedade. Estão se encostando, deixando de frequentar as reuniões. E com o tempo, amados irmãos, é triste dizer, aquele primeiro amor vai se apagando. É a mesma coisa quando nós vamos cantar no coral. A primeira vez temos a oportunidade de fazer um solo, de qualquer função que o coral tem, um irmão que é membro, que é pastor, que é diácono, não importa a função. O primeiro dia não é tão maravilhoso, vimos frequentar as reuniões, cantar, louvar. Não vamos deixar que o mundo lá fora apague os sentimentos da nossa vida com a igreja. Vamos achar um tempo para poder vir à igreja, amados irmãos. Às vezes a reunião é só sábado e domingo. Vamos fazer o esforço de frequentar essas reuniões, estar sempre. Muitos que não podem frequentar as reuniões de oração, vêm no sábado, vêm no domingo, mas não deixem de estar aqui. Façam como a Santa Avó e o Irmão Aldo, porque aqui, amados irmãos, está o remédio no qual nós precisamos para a nossa vida. Por isso, amados irmãos, hoje nós vivemos, igual diz ali, dias agitados, trabalhosos. Não vamos deixar isso influenciar em nossa vida. Assim como Jesus Cristo, como afirmou através do profeta São Paulo em Efésios, dizendo assim: assim como cada um de nós temos um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e em cada membro está ligado todos os outros. E completa a palavra dizendo: seguindo a verdade
em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, ou seja, Cristo Jesus. Dele todo o corpo ajustado, ele é unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza as suas funções. Por isso, amados irmãos, reflitam neste ensino tão maravilhoso do nosso Divino Mestre e do apóstolo São Paulo. Também escreveu na Epístola dos Hebreus para incentivar os membros a participarem da igreja, dizendo: e consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor, às boas obras, não deixando a nossa congregação, ou seja, a igreja, como é costume de alguns, antes, ou seja, aconselhando uns aos outros, a tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, ou seja, não deixar o amor se apagar, deixar de se frequentar as reuniões. Por isso que vale lembrar que nas Sagradas Escrituras vemos que a primeira ocorrência de uma igreja, ou um local de adoração, foi lá no passado com o povo de Israel, quando Deus os livrou naquela época dos egípcios. A ordem de Deus foi dizer assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Portanto, em ordem de Deus e um mandamento, mesmo sendo onipresente, podendo estar em todos os lugares, Deus estabeleceu um local onde pudesse encontrar o povo unido e reunido na igreja, um meio organizado de animar, de instruir, de ensinar, de levar as pessoas a estarem em comunhão com Ele e com os seus santos. Já no livro do Apocalipse temos uma promessa muito importantíssima sobre o Espírito Consolador, o Santo Pastor e a importância da igreja. Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que assentarem sobre a terra, ou seja, que assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo ou língua e povos. Portanto, estimados irmãos, isto se cumpre entre nós, e a nossa missão é muito importante. Não podemos deixar de estarmos presentes, de cumprirmos nosso ministério nessa santa igreja, como afirmou o apóstolo São Paulo. Fique ciente de como deves proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o baluarte da verdade. Ao anunciar que Jesus já voltou e está entre nós com o Consolador prometido, a Santa Avó Rosa e o Santo Pastor desse rebanho, que é o nosso Santo Profeta Irmão Aldo, como uma grande esperança de regeneração e salvação dos humildes e sinceros para a eternidade no reino dos céus. Por isso que, amados irmãos, o nosso dever, principalmente como filho de Deus, participar das reuniões da nossa igreja apostólica, cumprir o nosso ministério com amor, levar a nossa mensagem de fé a muitos corações. Quando diz levar a mensagem de fé, amados irmãos, não é só pregar, não é só cantar, sermos diferentes lá para o mundo. O apostólico, amados irmãos, ele tem que ser uma luz a brilhar, sermos referência para muitos que sentiram a oportunidade de conhecer a igreja apostólica. Por que eu digo isso, amados irmãos? Porque é tão maravilhoso nós, principalmente, vermos as pessoas lá do mundo olharem para alguém que é apostólico e dizer: nossa, aquela pessoa é diferente, ela tem uma postura, sabe se comportar, falar corretamente, sabe tratar as pessoas bem. E isso, amados irmãos, serve como incentivo a muitos. Vão falar assim: nossa, aquele irmão, aquela irmã é diferente, olha as vestes, olha a disciplina deles, a doutrina, tudo é diferente, eu vou lá conhecer a igreja apostólica. Então, amados irmãos, não devemos só pregar cantando, tanto no cantar como o pastor, pregar também com as nossas atitudes na nossa vida, no dia a dia, na sociedade, na família, em todo lugar, sermos diferentes.
É isso que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo quer de nós, que nós sejamos principalmente humildes em nossa vida. Por isso que a comunhão entre os irmãos fortalece a fé e o bom ânimo. Não é tão maravilhoso estarmos todos reunidos aqui hoje num só objetivo, que é louvar, exaltar e glorificar o nome da Santa Avó Rosa? E também louvar o nome de Deus e de Jesus, e saber que muitos dos irmãos que cantam no coral, que através dos cânticos, as suas mensagens cantadas, às vezes, amados irmãos, quantas almas, quantas vidas salvas, são salvas através de um hino, através de uma mensagem. Que hoje a Santa Avó Rosa de modo abençoe muitos que estão nos assistindo, que através do hino que o coral cantou hoje, ou através da mensagem do boletim que o Santo Irmão Aldo deixou, que seja o suficiente para salvar uma vida para Deus. É maravilhoso, porque o Santo Irmão Aldo disse certa vez em seu boletim, que uma alma, amados irmãos, um espírito, uma vida para Deus vale mais do que todo o tesouro que existe na terra. Por isso vamos valorizar a nossa vida e nos entregar a Deus, sermos mais participantes em nossas vidas, nos nossos ministérios, tanto no coral, não importa a função, se for fazer, faça com amor todas as funções da sua vida. Se canta bem, continue cada dia cantando mais perfeito para Deus, não para se orgulhar. Se o irmão sabe uma voz melhor que o outro, ajuda-o para que ele possa aprender também. Se um músico tem um dom de tocar melhor que o outro tem dificuldade, estenda a sua mão ajudando. É isso que o irmão Aldo quer de nós. Ele quer uma igreja unida a cada dia mais, um ajudando o outro. O irmão que é membro, o irmão que é pastor, que é obreiro, ser todos unidos num só objetivo. É isso que a voz sempre lutou, pela união, principalmente de todos da Igreja Apostólica, e nunca deixarem de faltar as reuniões, porque ela tem um valor muito importante, amados irmãos, para a nossa vida. Por isso que, para os irmãos que por algum motivo injustificável não puder ou não podem estar sempre em nosso meio, igual diz aqui no boletim, há também a oportunidade de participarem das nossas reuniões online, através da internet. Quando diz isso, amados irmãos, não é porque nós que temos uma saúde boa que vamos deixar de estar aqui em nossas reuniões. A internet e a Hora Milagrosa é para muitos dos irmãos que não têm o conhecimento da Santa Avó Rosa, do irmão Aldo. Muitos que têm dificuldade em sua vida, talvez tenham um problema de saúde, que não pode se locomover, que não pode estar aqui conosco. Daí assistem online. Mas, amados irmãos, eu digo uma coisa: a melhor parte da nossa vida é estarmos aqui reunidos todos juntos, nessas reuniões presenciais, porque aqui hoje nós estamos recebendo o verdadeiro alimento, amados irmãos, que vem diretamente dos céus. É claro que essas pessoas que estão nos assistindo, muitos dos irmãos que têm dificuldade, talvez a distância não os permite de estarem nas reuniões, eles estão recebendo também esse alimento, esta unção para a sua vida. Mas não vamos nos acomodar, vamos participar sempre de tudo que for para fazer o bem para a Santa Avó Rosa, para o Santo Irmão Aldo, para ajudar que a Igreja Apostólica, a palavra do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa chegue nos 4 cantos do planeta, e para que possa salvar muitas vidas, muitas almas, principalmente para Deus. Por isso, aconselhamos que, se não houver impedimento que justifique a sua ausência na igreja, devem se esforçar para comparecer com amor, com gratidão, para adorarem e glorificarem esses santos gloriosos e receberem as virtudes divinas para o seu espírito, para a sua vida, para o seu lar, para a sua família. Tragam os seus filhos para acostumarem desde pequeninos a receberem a bênção do Consolador e do seu sucessor em nossa Igreja Apostólica, e que eles possam conhecer mais sobre a Santa Avó, sobre o irmão Aldo,
sobre Jesus, sobre a Virgem Maria Santíssima, que possam crescer com a fé em seus corações e que lá na frente possa desabrochar, igual eu sempre digo, um ministério tão lindo na vida desses jovens, dessas crianças, que talvez lá na frente terão um ministério muito lindo, que o irmão Aldo vai ajudar a lapidar com o tempo. Por isso, irmãos, uma igreja bem frequentada, com um povo honrado e disciplinado e santificado, dignifica e enobrece a obra de Deus, o Criador. Reconhece o sacrifício vivo de Jesus, nosso Senhor, que se deu em holocausto para nos proporcionar a vida e a salvação. E a frequência assídua dos apostólicos em nossos tempos é um exemplo a todas as criaturas de bem que observam nossos comportamentos, igual disse, de apostólicos, fiéis e consagrados e diferentes lá para o mundo. Por isso que nós devemos ser a luz do mundo, sermos diferentes. Ter o apostólico, amados irmãos, ele tem um brilho diferente. Muitos dos irmãos sabem, quando um irmão é santificado, é dedicado ao seu ministério na igreja, leva a sério, ele tem uma luz diferente em sua vida, até no jeito de falar, no comportamento, em tudo. E é isso que nós temos que ser lá para o mundo, para que as pessoas vejam que nós, amados irmãos, somos diferentes. Nós temos uma santa poderosa, igual diz o hino, que eu sempre gosto de relembrar, que é do coral, que diz assim: o maior presente que nós temos em nossa vida é a igreja apostólica, de saber que nós conhecemos uma santa poderosa, que é a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, de saber que aquela pessoa que diz no hino, estava andando na rua, perdida, e viu aquela porta, ouviu um hino cantado pelo coral, ou uma mensagem muito bela, que entrou em seu coração, ele veio conhecer a igreja apostólica, conhecer a Jesus. Então, amados irmãos, eu sempre digo que o maior presente que nós temos em nossa vida é a igreja apostólica, é o Santo Irmão Aldo ao nosso lado, nos ajudando, nos fortalecendo, nos livrando de todas as maldades, porque para o Irmão Aldo e para a Santa Vó Rosa e para Deus, para Jesus, não existe distância. Em qualquer lugar eles chegam para nos abençoar, para nos ajudar, para nos fortalecer a nossa fé. Então, amados irmãos, façam sempre com amor pela igreja, frequentando como um povo honrado e disciplinado e santificado, para que possam lá no futuro receberem seu galardão. Claro que vai depender do merecimento de cada um lutar para receber esse galardão tão valioso, de podermos estar todos juntos, reunidos num só objetivo, que é estar junto com Deus, o nosso Pai Celestial. Deus, nosso Pai, muito se alegra em ver seus filhos reunidos em seu tabernáculo santo, seja na sede ou nas congregações apostólicas. E do seu trono lá no alto do céu, Ele derrama a unção do seu divino Espírito Santo para abençoar o seu povo fiel. Assim, o Espírito Santo de Deus ganha mais autoridade sobre a nossa vida para nos revestir suas virtudes e nos proteger contra as tentações, as ciladas do inimigo, fortalecendo a nossa fé, dando-nos mais sabedoria do alto dos céus. O Santo Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa sempre quiseram e querem nos preparar para a nossa grande vitória. Portanto, amados irmãos, hoje, sempre unidos, estejamos na igreja nos dias de reuniões com amor e gratidão e reverência. Então fica essa belíssima mensagem a todos os corações dos irmãos. Não sou eu que estou falando, é a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo que deixou esta mensagem através do boletim. E levem consigo em seus corações para as suas vidas. Antes de finalizar a nossa reunião, vamos ouvir um hino com o nosso coral que diz assim: guarde bem esse nome.
presenciando agora, obra de Deus, grande vitória, a vida de um santo, cujo poder e glória só pode ser medidos pelos olhos da fé. Deus o fez grande, protetor da humanidade. Me revelou mistérios inimagináveis aos homens, as portas do céu a ele abriu. Colocou anjos sob o seu comando, seu nome poderoso faz tremer as forças do mal, sem nada ter pedir, pela sua pureza e humildade, as chaves deste mundo Deus lhe entregou. Santo alto ele, que o mundo vai conhecer, o
realidade está presenciando agora, obra de Deus, grande vitória, a vida de um santo, cujo poder e glória só pode ser medidos pelos olhos da fé. Deus o fez grande, protetor da humanidade. Deus lhe entregou. Santo Ele, que o mundo vai conhecer, o seu nome será em todas as nações. Esta é uma verdade, o mundo vai perceber quanto é grande o seu poder, e que sem ele não poderá viver. Amém. Vejam, amados irmãos, que conselho mais lindo que o Santo Irmão Aldo deixou para nós. E quero compartilhar com os irmãos neste momento, que ele disse assim naquela época, alguns pastores, dizendo assim: se alguns ficarem no caminho,
algum apostólico, paciência. Aí o modo disse aqueles pastores, falando assim, que a igreja jamais será vencida, igual diz o hino. Não existe força nessa terra, amados irmãos, que possa destruir, que possa derrubar a igreja apostólica. E eu guardo isso como um exemplo para a minha vida, de saber que a igreja apostólica, amados irmãos, ela tem um valor inestimável em nossa vida. Então vamos valorizar essa santa igreja apostólica. Vejam os belos hinos que o coral canta. O Santo Irmão Aldo sempre dizia, para nós, principalmente o povo apostólico, não ficarmos babando pela música do mundo, se temos tantos hinos lindos, igual cantou agora. Que perfeito. Amém. Quero agradecer a todos os irmãos, aos nossos internautas, aos ouvintes da Hora Milagrosa, aos nossos irmãos que aqui estão presentes, desde os mais jovens aos irmãos de mais idade. Que a Santa Avó Rosa, o irmão Aldo, fortaleça o coração de cada um, que sempre dê a graça, a unção, a sabedoria, o discernimento a cada um. Quero agradecer ao nosso coral, ao nosso regente, aos músicos, a todos os componentes do coral, que hoje louvaram e exaltaram o santo nome da Santa Avó Rosa com muito amor. Que os belos hinos que cantaram hoje, cheguem ao trono do nosso Deus como louvor e graça a eles, porque eles merecem muito mais do que isso. Amém? E em sentido de reverência, eu peço a todos os irmãos que fiquem de olhos fechados, vamos orar. Santíssimo Pai Celestial, neste momento, felizes nos encontramos junto com o seu povo nesta cidade, junto a santos e anjos e a milícia angelical que enviaste para nos consolar, para nos confortar, para nos conceder mais da unção do seu Santíssimo e Divino Espírito Santo. Em nome de Jesus, o teu Filho, e da Santa e Bendita Avó Rosa, o glorioso Espírito Consolador, e a nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, e do Santo Profeta Irmão Aldo, do qual não podemos nunca nos esquecer, do pastor deste rebanho nessa terra. Irmão Aldo, louvado e glorificado seja o vosso nome a cada dia na vida deste povo que crê na tua palavra, que é a fonte da vida. Santa Avó Rosa, tem misericórdia, conceda a bênção a cada um que nesta hora pede, talvez, mais perfeição. Conceda a união do Espírito de Deus, que nos dias de hoje, para poder dar sabedoria, para termos um propósito de ser fiel a toda a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Divino Mestre. Neste momento queremos, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, ser santificado, viver em santidade, levando a nossa alma, o nosso coração e branqueando-as do sangue do Cordeiro, que é a doutrina, que é a disciplina que nos ensina a viver em santidade, e dá sabedoria a todos que se arrependerem dos seus pecados, para santificar a sua vida, igual diz, largarem dos maus costumes que não são bons, que atrapalham a sua vida, e que os maus sentimentos vão embora e não atrapalhem essa pessoa, e que levam a muitos a caminhos tortuosos do pecado. Senhor Deus, Senhor Jesus, livra os teus filhos desses males. Mas se porém alguém nessa reunião, algum internauta reconhece que estava vivendo de uma forma diferente e agora quer viver santamente e tem o propósito de ser fiel, de ter uma vida nova daqui para frente, e te pedem o perdão, eu rogo que a Senhora, Santa Avó Rosa, que Deus, nosso Senhor Jesus, dando-lhes o poder da sabedoria, de se livrar dos erros, dos maus costumes, dos vícios, rogo, Santa Avó Rosa, abençoe a vida de cada um, também a vida material de cada um dos teus filhos, no seu trabalho, na sociedade, no seu lar, livrando-os das pessoas invejosas, maldosas. Abençoa os enfermos, se houver alguém doente, precisando de um milagre para sarar de uma enfermidade. Olhar conforme o merecimento de cada um. Peço também, avó, por esses pedidos que estão nessa caixa de oração. Eu não sei o que eles te pedem, vó,
mas a senhora, com o irmão Aldo, com Deus e com Jesus, neste momento, já está intercedendo, talvez abrindo uma porta de trabalho para um irmão que está precisando, talvez livrando um irmão de uma dificuldade, de um mal que está atrapalhando a sua vida, de alguém que está num hospital, talvez enfermo, doente. Santa Avó Rosa, leva um milagre até ele se for preciso, que eu sei que a senhora, junto com Jesus, tem misericórdia de cada um, e neste momento já está ajudando a todos, para que sejam, igual a senhora sempre quis, sermos bem-sucedidos em nossas vidas, mas primeiramente com Deus e com Jesus. E neste momento, Santa Avó Rosa, também rogo pelos irmãos que não puderam estar aqui presente, talvez, igual eu falei no começo da reunião, por motivo justo, talvez o trabalho, a distância, que não os permite de estarem juntos, mas envia santos e anjos, protege a cada um, livrando-os de todas as maldades que o mundo oferece. E também os nossos irmãos que agora irão voltar aos seus lares, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, envia anjos para proteger a cada um ao retorno das suas casas com segurança, para que amanhã estejam aqui conosco novamente, para louvarmos, exaltarmos o santo nome da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. Neste momento, em teu santo nome, Deus o Pai, de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, eu entrego esta santa reunião como encerrada. Amém. A paz do Senhor a todos. Vão com Deus.